minha jornada com a música, ela começou cedo, mas com o pé esquerdo. Na escola, eles obrigavam todos os alunos a aprenderem a tocar flauta doce. Mas o tempo passou e a obrigação foi junto. Uns anos depois, fui tentar aprender a tocar violão. Desisti. Tentei cantar, desisti. Mas eu fisicamente não conseguia ficar muito tempo sem escutar música. Era pandemia, 2021, todo mundo surtando, trancafiado em casa. O drift funk começava a surgir como subgênero lá na Rússia. E eu, como sempre fui meio rato de internet, já tava vendo que um novo subgênero da eletrônica e do trap tava surgindo. E como eu consumia todo dia religiosamente Stage Cursed, ICP, Ghostemane, eu passei a gostar muito do gênero. E começar a consumir outras coisas também dentro da eletrônica. E como chegou em mim, no Brasil, esse tipo de música, claramente estava estourando no mundo inteiro. Nisso, muitos subgêneros começaram a morfar em coisas novas. No caso, o jungle se tornou DNB, que morfou pro breakcore. E eu, com 12 anos, sem ter nada o que fazer em casa, escutando aquelas músicas, começou a martelar na minha cabeça: eu quero ser igual. Como caralho isso é feito? Tá bom, qual que é o programa que eles usam? FL Studio, mas é pra PC. E eu só tenho aqui uma bolacha, meia, na verdade, que eu comi hoje de tarde. Ah, vai ter que servir. Isso é legal de fazer. Não parece que é tão difícil. Talvez eu baixe o FL e aprenda. Cara, não tá bom o suficiente. Eu já vi tanta coisa, já escutei tanta coisa. Eu tenho mais projetos inacabados do que realmente músicas. Mas eu não quero desistir e sei lá. Eu acho que eu só preciso focar, talvez. 1 mês, feito. Eu vou me dar 1 mês pra terminar esse álbum, mesmo que fique ruim. A partir de agora. Eu fico tão preso à procrastinação, a ideias, à minha própria introspecção tão egocêntrica que eu não consigo fazer o que eu quero muitas vezes. Cara, aceitável, pior que eu gostei. Gostar seria aceitar? Pensando nisso, eu fiz a minha segunda track, It's Not Your Fault. Eu assisti algumas cenas de filmes buscando algum áudio que tivesse significado pra mim, que eu pudesse colocar no começo das músicas, que fizessem sentido com a proposta do álbum, ou seja, a introspecção de criar, de viver ansioso, quieto, buscando nos outros aprovação para a própria arte, para quem somos. Um ciclo vicioso que se alimenta de expectativas e inseguranças internas conforme essas expectativas são feitas e desfeitas dentro do processo criativo. E nessa cena em específico tem 2 personagens conversando. Um deles repete diversas vezes: não é sua culpa. E antes disso, no mesmo diálogo, o outro personagem, ele fala: o que você vai escrever aí? Que eu tenho algum tipo de transtorno do apego? It's not your fault. Pra mim, é uma conversa de sentimentos conflitantes que surgem dentro do processo de criar. Quebrando a quarta parede, o que acontece? A terceira track foi uma das únicas que eu fiz totalmente no celular. Claro que as outras eu também usei algumas coisas do FL Mobile, só que emulando dentro do próprio FL. Nisso eu fui construindo, sempre eu começo pelos pads, então eu fui colocando os pads, enfim, um em cima do outro. Isso aqui é outro pad, aqui é um coral, uma coisa do tipo. E eu coloquei, enfim, pra dar mais textura. Aqui é o áudio, que eu coloquei uma mulher falando em japonês, porque foi uma das cenas que eu achei. Aqui é um SFX, aqui é outro SFX, um riser. Aqui é os amen breaks. Creio eu que seja isso. E aqui, no meio, eu coloquei uma variação no bass. E a penúltima track que eu fiz, no caso, Playing Chess with Death, lembrando que eu tô falando na ordem que eu fiz elas, não que estão propriamente no álbum. Eu quis dar uma variação também, então eu não coloquei no início o áudio que eu escolhi, enfim, das cenas, eu coloquei no meio. É uma cena em que tem a morte e um soldado, eu acho que é da época das cruzadas, que ele acabou caindo no mar, se afogando, e ele luta, entre aspas, pela própria vida, nessa batalha contra a morte no xadrez. Eu achei simbólico, eu achei bonito, poético, e eu acabei colocando na track. Já a última eu fiz totalmente no FL. Amém, né? Tô aprendendo, eu acho. Que aqui abre o álbum porque foi minha última e a mais delicinha de escutar os amen breaks, na minha opinião. E esse foi meu processo criativo, então fiquem com as 2 últimas tracks, um pedacinho delas no final do vídeo.